Antes de começar, já deixa seu like e fica comigo até o final desse vídeo, porque hoje você vai descobrir a verdadeira origem das festas juninas, uma das tradições mais famosas, antigas e emocionantes do Brasil. Muita gente conhece a fogueira, a quadrilha, as comidas típicas e a música, mas quase ninguém sabe o verdadeiro significado religioso e histórico por trás dessa celebração tão popular. Então não saia desse vídeo, porque o que você vai descobrir agora pode mudar completamente a forma como você enxerga o São João e as festas juninas. Junho chega trazendo fogueiras acesas, bandeirinhas coloridas, músicas tradicionais e um clima de alegria que toma conta de cidades inteiras. Em praticamente todo o Brasil, principalmente no Nordeste, as festas juninas movimentam milhões de pessoas todos os anos. Mas você já se perguntou por que essas festas acontecem justamente no mês de junho? E por que elas têm uma ligação tão forte com os santos da Igreja Católica? A origem das festas juninas começa na tradição cristã ligada a São João Batista, um dos personagens mais importantes do cristianismo. Segundo a Bíblia, João Batista foi o profeta escolhido para preparar o caminho de Jesus Cristo. Ele pregava às margens do Rio Jordão, ensinando as pessoas sobre arrependimento, fé e transformação espiritual. João realizava batismos com água como símbolo de purificação e renovação, e por isso ficou conhecido como João Batista. Diferente da maioria dos santos, cuja celebração normalmente acontece na data da morte, São João é um dos poucos celebrados no dia do nascimento. A tradição cristã diz que João Batista nasceu 6 meses antes de Jesus Cristo. Como o nascimento de Jesus é comemorado em dezembro, a Igreja definiu o dia 24 de junho para celebrar o nascimento de São João. E foi exatamente daí que surgiu uma das principais festas juninas do Brasil, a festa de São João. Mas existe um detalhe muito importante nessa história. Segundo uma antiga tradição cristã, Isabel, mãe de João Batista, teria acendido uma fogueira no alto de um monte para avisar Maria, mãe de Jesus, sobre o nascimento do menino. E foi daí que surgiu o costume das fogueiras nas festas juninas. Por isso a fogueira não é apenas decoração. Ela representa luz, anúncio, esperança e fé. Em muitas cidades do interior, até hoje as famílias acendem fogueiras como símbolo religioso e fazem orações durante as comemorações. O mês de junho também homenageia outros santos importantes da tradição católica. No dia 13 de junho é celebrado Santo Antônio, conhecido como o Santo Casamenteiro. Muitas pessoas fazem simpatias, orações e pedidos relacionados ao amor e à família. Já no dia 29 de junho é celebrado São Pedro, considerado o guardião das portas do céu e protetor dos pescadores. Por isso essas comemorações receberam o nome de festas juninas, porque acontecem durante o mês de junho, homenageando esses santos cristãos. Mas a história das festas juninas é ainda mais antiga. Antes mesmo do cristianismo existir, alguns povos da Europa já realizavam festas durante essa época do ano para celebrar as colheitas agrícolas e agradecer pela fartura dos alimentos. Essas festas também utilizavam fogueiras como símbolo de proteção e prosperidade. Quando o cristianismo cresceu na Europa, a Igreja incorporou muitas dessas tradições populares às comemorações religiosas dos santos católicos. Assim, as antigas festas da colheita passaram a ganhar também um significado cristão. Séculos depois, os portugueses trouxeram essa tradição para o Brasil durante o período colonial. E aqui as festas juninas ganharam uma identidade totalmente brasileira. O povo misturou as tradições europeias com influências indígenas e africanas, criando uma celebração cheia de música, dança, comidas típicas e alegria popular. As comidas feitas de milho, por exemplo, se tornaram símbolo do São João, porque junho é época de colheita em várias regiões do Brasil. Por isso, vemos pratos tradicionais como pamonha, canjica, bolo de milho, curau, pipoca e milho cozido em praticamente toda a festa junina. As bandeirinhas coloridas também têm origem religiosa. Antigamente, elas eram pequenos estandartes, usados para homenagear os santos, celebrados durante junho. Com o passar do tempo, foram se transformando nesses enfeites coloridos que hoje decoram ruas,
praças e arraiais. E as famosas quadrilhas também têm uma história curiosa. Elas nasceram inspiradas em danças da nobreza europeia. Mas quando chegaram ao Brasil, ganharam humor, criatividade e características populares. Foi assim que surgiram o casamento caipira, as brincadeiras, os passos tradicionais e toda a alegria típica das quadrilhas juninas. Principalmente no Nordeste brasileiro, o São João se tornou uma das maiores manifestações culturais do país. Cidades inteiras são decoradas, milhares de turistas viajam para participar das festas e a música nordestina ganha ainda mais força durante esse período. O forró, a sanfona, o triângulo e a zabumba se transformaram em símbolos dessa tradição tão querida. Mesmo com toda a parte cultural e festiva, a essência religiosa continua viva em muitas famílias brasileiras. Em várias cidades ainda acontecem missas, procissões, novenas e celebrações religiosas durante o mês de junho. Muitas pessoas fazem promessas, agradecimentos e orações aos santos homenageados. O São João não nasceu apenas como uma festa popular. Ele nasceu como uma celebração de fé, esperança, união e gratidão. A fogueira simboliza luz em meio à escuridão. E São João Batista representa aquele que anunciou a chegada de Jesus Cristo ao mundo. Talvez seja exatamente por isso que as festas juninas continuam tão fortes até hoje. Porque além da música, da dança e da comida, elas carregam história, espiritualidade, memória afetiva e tradição passada de geração em geração. No dia 13 de junho, milhões de pessoas celebram Santo Antônio, um dos santos mais populares e amados do cristianismo. Conhecido como Santo Casamenteiro, Santo Antônio é lembrado durante as festas juninas por sua forte ligação com o amor, a família, a fé e os milagres. Mas muita gente não conhece a verdadeira história religiosa por trás dessa tradição tão famosa no Brasil. Santo Antônio nasceu em Lisboa, Portugal, no século XII. Seu nome verdadeiro era Fernando de Bulhões. Desde muito jovem, demonstrava grande interesse pela vida religiosa e pela fé cristã. Ainda novo, decidiu abandonar a vida confortável que tinha para dedicar sua vida completamente a Deus. Primeiro, ele entrou para um mosteiro da Ordem dos Agostinianos, onde passou anos estudando a Bíblia e os ensinamentos cristãos. Mais tarde, inspirado pela fé e pelo exemplo de missionários franciscanos, decidiu mudar de ordem religiosa e passou a seguir os ensinamentos de São Francisco de Assis, vivendo uma vida simples, humilde e dedicada aos pobres. Santo Antônio ficou conhecido por sua inteligência e pela forma emocionante como pregava o Evangelho. Pessoas viajavam de cidades distantes apenas para ouvir suas mensagens sobre amor, esperança, perdão e fé. Muitos relatos antigos afirmam que suas palavras emocionavam multidões e levavam pessoas à conversão espiritual. Com o passar do tempo, Santo Antônio passou a ser reconhecido como alguém profundamente ligado aos milagres. Diversas histórias começaram a surgir contando curas, bênçãos e acontecimentos considerados milagrosos após suas orações. Mas afinal, por que Santo Antônio ficou conhecido como Santo Casamenteiro? Segundo antigas tradições populares, Santo Antônio ajudava mulheres pobres que não tinham condições financeiras para se casar. Em uma época em que muitas famílias precisavam pagar dotes para realizar casamentos, ele ajudava secretamente jovens, oferecendo dinheiro e auxílio para que conseguissem formar suas famílias. Por causa disso, o povo começou a acreditar que Santo Antônio também ajudava pessoas a encontrarem um amor verdadeiro. Com o passar dos séculos, essa fama cresceu ainda mais, principalmente no Brasil. Hoje, durante o mês de junho, muitas pessoas fazem orações pedindo proteção para os relacionamentos, harmonia familiar e bênçãos para a vida amorosa. Existem também várias simpatias populares ligadas a Santo Antônio, mas para a tradição cristã, o mais importante sempre foi a fé, a oração e o exemplo de amor ao próximo deixado pelo santo. As festas juninas começaram justamente como celebrações religiosas, dedicadas aos santos do mês de junho. Depois do dia de Santo Antônio, vem o dia de São João Batista, comemorado em 24 de junho, e depois o dia de São Pedro, celebrado em 29 de junho.
Por isso as festas receberam o nome de festas juninas. Em muitas cidades brasileiras, principalmente no interior, ainda hoje existem missas, procissões, novenas e celebrações religiosas durante esse período. Muitas famílias mantêm a tradição de rezar diante das fogueiras, agradecer pelas bênçãos recebidas e pedir proteção aos santos juninos. A fogueira, um dos maiores símbolos das festas juninas, possui origem religiosa ligada principalmente a São João Batista. Segundo a tradição cristã, Isabel, mãe de João Batista, teria acendido uma fogueira para avisar Maria sobre o nascimento do menino. Com o tempo, as fogueiras passaram a fazer parte das celebrações juninas em vários países, mas além da parte religiosa, as festas juninas também carregam uma forte tradição cultural. Séculos atrás, povos europeus já realizavam festas durante o período das colheitas agrícolas. Essas celebrações eram marcadas por danças, músicas e agradecimentos pela fartura dos alimentos. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, trouxeram essas tradições junto com as celebrações religiosas dos santos cristãos. Aqui no Brasil, tudo ganhou uma identidade única, misturando influências europeias, indígenas e africanas. Foi assim que surgiram as quadrilhas, as comidas típicas feitas de milho, as bandeirinhas coloridas e o forró tão presente nas festas juninas. Mesmo com toda a alegria, música e diversão, a essência religiosa das festas juninas continua viva até hoje. Para milhões de pessoas, Santo Antônio representa a proteção da família, esperança no amor e fortalecimento da fé. Talvez seja exatamente por isso que, mesmo após tantos séculos, as festas juninas continuam emocionando gerações inteiras e permanecendo como uma das tradições mais fortes e especiais da cultura brasileira. No dia 29 de junho, milhões de pessoas celebram São Pedro, um dos santos mais importantes do cristianismo e uma das figuras religiosas mais conhecidas das festas juninas. Em muitas cidades do Brasil, principalmente nas regiões litorâneas e comunidades de pescadores, essa data é marcada por procissões, missas, barcos decorados, fogueiras e grandes homenagens religiosas. Mas apesar de ser um santo extremamente conhecido, muita gente ainda não sabe quem realmente foi São Pedro e por que ele se tornou uma figura tão importante dentro da fé cristã e das festas juninas. Antes de ser chamado de Pedro, seu nome era Simão. Ele nasceu em uma região simples da Galileia e trabalhava como pescador ao lado de seu irmão André. Sua vida era humilde, dedicada ao trabalho diário no mar, enfrentando dificuldades e vivendo de forma simples como tantas famílias da época. Segundo a Bíblia, tudo começou a mudar quando Jesus Cristo encontrou Simão durante uma pescaria. A tradição cristã conta que Jesus viu naquele homem, simples, algo muito maior do que apenas um pescador. Foi nesse encontro que Jesus fez um convite que mudaria completamente a vida de Simão. Jesus disse que daquele momento em diante, ele deixaria de ser pescador de peixes para se tornar pescador de homens, levando esperança, fé e os ensinamentos de Deus para outras pessoas. A partir desse momento, Simão passou a seguir Jesus e recebeu um novo nome, Pedro. O nome Pedro significa pedra, e isso possui um significado muito importante dentro do cristianismo. Existe uma passagem muito conhecida da Bíblia em que Jesus diz: "Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja." Essa frase representa a confiança que Jesus depositou nele. Segundo a tradição cristã, Pedro recebeu a missão de ajudar a fortalecer a fé das pessoas e liderar os primeiros seguidores de Cristo. Por isso, São Pedro é considerado pela Igreja Católica o primeiro Papa da história. Mas uma das coisas mais impressionantes sobre São Pedro é que ele não era perfeito. A Bíblia mostra Pedro como um homem humano, cheio de emoções, medos, dúvidas e fraquezas, como qualquer pessoa. Em determinado momento da história, quando Jesus foi preso, Pedro teve medo de ser perseguido também. E por medo acabou negando 3 vezes que conhecia Jesus. Depois disso, Pedro ficou profundamente arrependido. Esse momento se tornou um dos episódios mais conhecidos da tradição cristã, porque mostra que até mesmo alguém escolhido por Jesus podia falhar, sentir medo e errar. Mas mostra também algo ainda mais importante.
o perdão, a transformação e a oportunidade de recomeçar. Depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo, Pedro mudou completamente sua vida. Ele passou a viajar por várias regiões anunciando o Evangelho, ensinando sobre fé, esperança e amor ao próximo. Mesmo enfrentando perseguições, dificuldades e ameaças, Pedro continuou firme em sua missão. Por causa de sua coragem, dedicação e liderança espiritual, ele se tornou uma das figuras mais importantes do cristianismo. Segundo a tradição cristã, São Pedro morreu em Roma durante uma grande perseguição aos cristãos. Conta-se que ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque não se considerava digno de morrer da mesma forma que Jesus Cristo. Esse gesto passou a representar humildade e profunda devoção. Mas afinal, por que São Pedro faz parte das festas juninas? Isso acontece porque o dia 29 de junho foi definido pela Igreja Católica como a data oficial de celebração de São Pedro. Como essa comemoração acontece durante o mês de junho, São Pedro passou a fazer parte das homenagens religiosas juninas, ao lado de Santo Antônio e São João Batista. Foi exatamente daí que nasceu a tradição das festas juninas. As festas começaram como celebrações religiosas, dedicadas aos santos do mês de junho. Com o passar do tempo, além da parte religiosa, também passaram a incorporar elementos culturais populares. Hoje, muita gente conhece apenas as danças, as comidas típicas e os arraiais, mas a origem dessas festas é profundamente ligada à fé cristã. São Pedro também ficou conhecido como guardião das portas do céu. Muitas imagens e representações mostram o santo segurando grandes chaves nas mãos. Essas chaves simbolizam a autoridade espiritual recebida segundo a tradição cristã. Por isso, muitas pessoas acreditam que São Pedro representa a proteção espiritual, liderança e cuidado com os fiéis. Além disso, por ter trabalhado como pescador antes de seguir Jesus, São Pedro se tornou protetor dos pescadores. Em várias cidades brasileiras, principalmente em regiões litorâneas, comunidades pesqueiras realizam grandes procissões marítimas em homenagem ao santo. Essas celebrações são emocionantes. Barcos são decorados com flores, bandeiras e imagens religiosas. Famílias inteiras acompanham as procissões, fazendo orações e pedidos de proteção. Muitos pescadores agradecem pelas bênçãos recebidas e pedem segurança para enfrentar o mar. Em algumas cidades, a imagem de São Pedro é levada em barcos pelas águas, enquanto multidões acompanham das margens. Essas procissões representam fé, tradição e esperança. Mas a história das festas juninas vai ainda mais longe. Muito antes do cristianismo existir, povos antigos da Europa já realizavam festas durante essa época do ano. Essas celebrações aconteciam por causa das colheitas agrícolas. As pessoas agradeciam pela fartura dos alimentos e acendiam fogueiras como símbolo de proteção e prosperidade. Quando o cristianismo começou a crescer na Europa, a Igreja passou a associar essas festas populares às homenagens religiosas dos santos cristãos. Assim, antigas tradições populares acabaram se misturando às celebrações religiosas de Santo Antônio, São João e São Pedro. Séculos depois, os portugueses trouxeram essas tradições para o Brasil durante o período colonial, e aqui tudo ganhou características totalmente brasileiras. O povo misturou tradições europeias com influências indígenas e africanas. Foi assim que surgiram as festas juninas, cheias de música, dança, comidas típicas e alegria popular. As comidas feitas de milho se tornaram símbolo dessa época porque junho é período de colheita em várias regiões do Brasil. Por isso, pratos como pamonha, canjica, milho cozido, curau, pipoca e bolo de milho fazem parte das festas juninas até hoje. As bandeirinhas coloridas também possuem origem religiosa. Antigamente, elas eram pequenos estandartes usados para homenagear os santos, celebrados durante o mês de junho. Com o tempo, passaram a decorar ruas, arraiais e praças em todo o país. As quadrilhas também nasceram inspiradas em danças europeias. Mas no Brasil, ganharam humor, criatividade e características populares. Foi assim que surgiram os casamentos caipiras, os personagens engraçados e toda aquela alegria típica das festas juninas.
Principalmente no Nordeste brasileiro, o São João e as festas juninas se transformaram em uma das maiores manifestações culturais do país. Cidades inteiras são decoradas. Milhares de turistas viajam todos os anos para participar das celebrações. O forró, a sanfona, o triângulo e a zabumba se tornaram símbolos dessa tradição tão forte na cultura brasileira. Mas mesmo com toda a parte festiva, a essência religiosa continua viva. Em muitas cidades ainda acontecem missas, novenas, procissões e celebrações dedicadas aos santos juninos. Famílias se reúnem para agradecer pelas bênçãos recebidas e manter viva a tradição da fé. Para milhões de pessoas, São Pedro representa muito mais do que apenas um personagem religioso. Ele simboliza coragem, liderança, humildade e perseverança. Sua história mostra que até alguém simples, cheio de falhas e medos, pode transformar sua vida através da fé. Talvez seja exatamente isso que faz São Pedro continuar sendo tão importante até hoje. Mesmo depois de tantos séculos, sua história continua emocionando pessoas no mundo inteiro. E quando vemos as procissões, os barcos decorados, as fogueiras acesas e as celebrações juninas acontecendo em várias partes do Brasil, percebemos que tudo isso carrega muito mais do que tradição popular. Carrega história, carrega espiritualidade, carrega memória, carrega fé. As festas juninas não nasceram apenas como festas típicas. Elas nasceram como homenagens religiosas, dedicadas a santos importantes do cristianismo. E São Pedro permanece como uma das figuras mais fortes dessa tradição. O santo pescador que se tornou símbolo de liderança espiritual, proteção e esperança. Mas existe algo ainda mais profundo em toda essa tradição. Quando as pessoas se reúnem nas festas juninas, acendem fogueiras, decoram ruas e celebram os santos do mês de junho, elas também estão mantendo viva uma história de fé que atravessa gerações. Muitas famílias brasileiras cresceram participando dessas tradições. Avós ensinaram para filhos, pais ensinaram para netos. E assim as festas juninas continuaram fazendo parte da identidade cultural e religiosa do Brasil. Para muitas pessoas, junho não representa apenas um mês de festa. Representa memória afetiva, representa união familiar, representa espiritualidade, representa momentos vividos ao lado de pessoas queridas. E dentro de tudo isso, São Pedro continua sendo lembrado como símbolo de proteção, fé e esperança. Em várias regiões do Brasil, existe a tradição de pedir a São Pedro proteção para as casas, para os pescadores, para as famílias e até mesmo para o clima e as plantações. Muitas pessoas acreditam que São Pedro possui forte ligação com a chuva e com o céu. Por isso, durante o período junino, existem comunidades que fazem orações pedindo bênçãos para as colheitas e para os trabalhadores do campo. Essas tradições mostram como a fé e a cultura popular acabaram caminhando juntas ao longo dos séculos. Mesmo com o passar do tempo e com todas as mudanças do mundo moderno, as festas juninas continuam emocionando milhões de pessoas. As músicas tradicionais continuam tocando, as famílias continuam se reunindo, as igrejas continuam realizando celebrações e os santos juninos continuam sendo homenageados com carinho e devoção. Talvez seja exatamente isso que faz as festas juninas serem tão especiais. Elas conseguem unir religião, cultura, tradição popular e memória afetiva em uma única celebração. E São Pedro permanece como uma das figuras mais importantes dessa história. O pescador simples que se tornou líder espiritual. O homem que errou, teve medo, caiu, mas encontrou forças para recomeçar através da fé. Uma história que continua inspirando milhões de pessoas até hoje. E agora eu quero saber a sua opinião. Na sua cidade, a tradição de São Pedro ainda é muito forte? Você já participou de alguma procissão marítima ou celebração junina dedicada a São Pedro? Me conta aqui nos comentários porque eu quero muito conhecer a tradição da sua região. E se você gostou desse vídeo e quer continuar aprendendo sobre a origem religiosa das festas juninas, dos santos e das tradições brasileiras, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sino das notificações. Porque aqui você vai descobrir histórias, curiosidades e significados que muita gente conhece, mas quase ninguém sabe a verdadeira origem.
Compartilhe esse vídeo com alguém que ama as festas juninas e a tradição de São Pedro. E que a fé, a esperança e a proteção de São Pedro estejam presentes na vida de todos nós,